Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos então a mais um episódio do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse sexto episódio da temporada que está sendo gravado no dia 4 de abril de 2021. E sempre lembrando de passar aquela nossa mensagem inicial de que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E na edição de hoje nós vamos continuar falando sobre a desmoralização de vez que aconteceu na Operação Lava Jato. Agora que foi finalmente revelado o conteúdo das gravações que foram hackeadas, desses agentes da Operação Lava Jato que sempre faziam propaganda de si mesmos como as santidades da moralidade, como paladinos do combate à corrupção. E com a revelação dessas gravações caiu de vez essa máscara falsa desses agentes corruptos da Lava Jato. Bom, onde já foi revelado então que já tinha um joguinho combinado entre o juiz e os procuradores, tá certo? Para facilitar a condenação do ex-presidente Lula, tá certo? Bom, para logo em seguida eles ganharem a recompensa de quem ganhar no lugar. Também já teve lá também mostrando que a Lava Jato ajudou também a forjar depoimentos, foi o caso da delegada Érica Marena, ou outras situações que a Lava Jato omitiu, interceptações que elas fizeram porque seriam conteúdos que iriam favorecer a defesa do Lula. Certo? Então são agentes mostrando todas as manipulações que foram feitas nesse processo da Operação Lava Jato. Onde inclusive foi revelado também, além disso, outros crimes de seus agentes, como o momento, por exemplo, que a Lava Jato, tá certo? Bom, agia junto com agências norte-americanas, bom, para o lado dos americanos conseguirem ganhar multas, que seriam cobradas da Petrobras, tá certo? E em troca, parte desse dinheirinho ia para a fundação particular da Lava Jato, tá certo? Tá bom, isso já tinha sido revelado antes, mas também uma novidade foi revelada agora nessas últimas gravações, nas últimas conversas que foram reveladas, foi que a Lava Jato tentou repetir esse mesmo processo no caso da compra dos caças, que foi outra condenação, outra acusação tabajara com o ex-presidente Lula, que eles ficavam acusando que o Lula agiu para ajudar na compra dos caças do lado dos caças suecos, quando todo mundo acompanhava a notícia na época, já sabia que o Lula sempre foi a favor dos caças franceses, pela questão de preço e próprio de tecnologia, tá certo? Mas inventavam uma acusação que o Lula fazia lobby pelos caças suecos, tá certo? Bom, não tinha nem pé nem cabeça, Mas aí você tem agora nas conversas revelado que na verdade a Lava Jato também estava fazendo lá movimentos para tentar ajudar a Boeing, empresa americana, tá certo? Também dá um jeitinho para as agências americanas também conseguirem receber dinheiro de multas, dentro dessa compra dos caças, tá certo? Onde de novo os agentes da Lava Jato iam pegar lá uma parte desse dinheirinho para o lado deles, daquela fundação particular que seria da Lava Jato, ser um dinheiro para eles continuarem se vangloriando para a propaganda da operação, Bom, tá certo? Então, para ver como é a bandidagem, são um bando de delinquentes corruptos, porque eles estavam fazendo operações que sabotavam o país, o Lula estava sabotando o país, para favor dos americanos, para receberem lá partezinha do dinheiro que ia para os americanos. Bom, certo? Então, verdadeiros bandidos, os agentes da Lava Jato. Bom, tá certo? E isso tudo, tá certo? Junta também com um estudo finalmente completo que saiu do DIEESE, mostrando de vez também qual foi o impacto de verdade da Operação Lava Jato, porque durante os últimos anos, ficava lá toda hora a operação fazendo propaganda do dinheiro que eles recuperavam, a Lava Jato recuperou tantos milhões para a Petrobras, a Lava Jato recuperou tantos bilhões para o Brasil, tá certo? E fazia propaganda midiática que os canais de TV e jornais do Brasil ficavam também engrandecendo, tá certo? Enaltecendo os agentes da Lava Jato sem nenhum questionamento.
Porque era óbvio que com as quebras das empresas que estavam provocando, é claro, o prejuízo ao país era muito maior que esse dinheirinho que estavam recuperando. E nós já mostramos isso em programas anteriores com levantamentos parciais. Tá? Mas agora tivemos o estudo completo do DIEESE, né? Então mostrando que, na verdade, né, tá bom? Certo? Enquanto a Lava Jato tinha recuperado cerca de 4 bilhões de reais para a União, tá? O prejuízo que ela causou ao país foi de cerca de 172 bilhões de reais. Tá? Bom, ou seja, a Lava Jato, na verdade, ela fez um prejuízo, né, ao país, 40 vezes maior do que aquele dinheirinho de troco que eles recuperaram. Tá? Bom, certo? Que é óbvio, né? Porque falando, eles ficaram provocando quebras das empresas. Quando operações contra a corrupção de verdade que acontece pelo mundo faz o contrário, né? Eles preservam as empresas e investigam e processam e levam a julgamento apenas o executivo corrupto dentro da empresa, né? É assim que é um verdadeiro combate, uma verdadeira operação de combate à corrupção. Aqui na Lava Jato fez o contrário, né? Na verdade, ela quebrou as empresas, tá? E fez sair numa boa justamente, né, o executivo corrupto das empresas, né? Tanto que da Operação Lava Jato, o Nestor Severo já está solto, né? Paulo Roberto Costa já está solto, tá? Alberto Iosef, que era o pivô da operação, já está solto, numa boa, tá? Até anunciou que ia voltar a trabalhar como doleiro de novo, né? Certo? Então, ou seja, a Operação Lava Jato fez o inverso, tá? Ela soltou os executivos ricos e corruptos e quebrou as empresas, né? Inclusive provocando mais de 4,4 milhões de desempregados, né? Tá certo? Ou seja, por causa da Operação Lava Jato, você tem isso, mais de 4,4 milhões de trabalhadores que ficaram desempregados que não tinham nada a ver com a história do desvio de dinheiro, né? Enquanto do outro lado, os executivos ricos e corruptos foram soltos, uma boa, porque era só eles fazerem uma delação combinada, né? Tá bom? Tá certo? E já saíram numa boa. Era tanto privilégio que eles recebiam para as delações combinadas que saíram numa boa, contanto que eles ajudassem na Lava Jato, né, de construir uma narrativa contra o Lula, tá? Certo? Porque a única coisa que importava para a operação não era investigar de verdade. Se fosse investigação de verdade, então até hoje esses executivos corruptos iam estar presos, né, porque eles desviaram milhões de reais da Petrobras, né? Mas ficaram numa boa e já saíram soltos, né? Bom, então, ao invés de investigar de verdade, só se preocupavam, na verdade, em construir uma narrativa, em inventar um crime falso contra Lula. E foi o caso do triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, né? Tá certo? Tá, então, é assim que funcionou a Operação Lava Jato, tá? Tá certo? Então, em essência, Lava Jato, então, foi uma operação que os procuradores, né, e o juiz Sérgio Moro ficavam dançando cirandinha de mãos dadas com os executivos corruptos que eles deviam estar processando e levando a julgamento, né? Tá certo? Bom, eles só conseguem fazer isso numa boa porque eles são tão bandidos e corruptos quanto os executivos corruptos que eles soltaram, né? Bom, é só ver, por exemplo, com outras situações que foram reveladas da Operação Lava Jato, onde você tem, então, por exemplo, né, o momento que a Operação Lava Jato gastou cerca de 374 mil reais em dinheiro público, né, tá certo? Para pagar a viagem do promotor Diogo Castor de Matos, tá certo? Tá? Para ele fazer uma viagem para Curitiba, que é justamente a mesma cidade onde ele mora, né? Tá certo? Então se gastou uma fortuna em dinheiro público para o procurador viajar para a cidade que ele já mora, tá? Para vocês verem o absurdo da operação, como são agentes corruptos, né? Bom, e são sempre trocas de favores, né? Tá bom? Porque esse mesmo procurador Diogo Castor de Matos aparece também numa outra revelação, tá? Onde se descobriu que Dallagnol, por exemplo, do grande procurador lá, estrela da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ele comprou um apartamento de luxo por um valor muito abaixo do valor de mercado, tá? Ele pagou cerca de mais de R$500 mil a menos do que o valor do apartamento, tá? E só conseguiu fazer isso porque ele comprou esse apartamento da tia desse mesmo procurador Diogo Castor de Matos, tá? Para ver que para ver a rachadinha, o joguinho combinado também tem entre esses agentes corruptos dentro da operação, né? Certo?
Tá? Então são agentes corruptos que foram finalmente desmoralizados, agora que caiu de vez essa máscara da santidade sobre eles. Né? Tá certo? Isso que possibilitou então de vez agora fazer o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Né? Onde finalmente esse caso foi a julgamento, tá certo? E foi um julgamento, tá certo? Que saiu num placar apertado, né? Tá certo? Porque você tinha lá entre os ministros, você tinha lá um ministro, né? Cássio Nunes Marques, né? Que é praticamente o cachorrinho do Jair Bolsonaro no STF, né? Tá certo? Tá lá para fazer tudo que o Bolsonaro quer, tá certo? E ele foi lá, né? Tá certo? E deu um voto, por exemplo, favorável ao Sérgio Moro. Né? Bom, esse caso estava julgando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Né? Tá certo? Bom, para mostrar que o Jair Bolsonaro, na verdade, tem muito mais medo do Lula do que do Sérgio Moro. Tá certo? Mas felizmente, né, de última hora, você teve também a outra ministra, a Carmen Lúcia, que mudou de voto de última hora. Né? Que ela tinha votado a favor do Sérgio Moro, mas trocou, né, de lado e votou agora contra o Sérgio Moro. Né? Porque nesse meio tempo entre os dois votos, como falei, a Lava Jato foi desmoralizada de vez, né? Tá certo? Bom, além disso, o nome dela começou a aparecer nas gravações lá da Vaza Jato, né? Tá certo? Onde a conversa dos procuradores dava a entender que ela também seguia as ordens da Lava Jato, seguia os interesses da Lava Jato. Né? Então, né, é uma situação que com certeza favoreceu a troca de voto da ministra Carmen Lúcia. Né? Então, não foi pela questão de julgar pelo que é certo, pelo que é justo ou pelo que está nos cursos de direito. Né? Foi questão do momento. Né? Mas, felizmente, foi uma inversão de voto que finalmente, né, foi julgado o óbvio, que o juiz Sérgio Moro é um juiz parcial, suspeito, logo um juiz ladrão. Foi com um placar de 3-2. Né? Tá certo? Bom, tá, mas que mostra que o nosso judiciário só funciona por conveniência e não pelo que está escrito na Constituição ou pelas leis do nosso país. Né? Tá certo? Bom, mas foi uma inversão que mostrou de vez como foi desmoralizada de vez a Operação Lava Jato, tá? E também trouxe de volta o ex-presidente Lula de novo ao cenário político, tá? Como candidato forte às eleições presidenciais de 2022. Né? Tá certo? Bom, onde ele já entrevista, o primeiro discurso que ele fez já ganhou destaque na mídia internacional, tá? Onde a primeira entrevista que ele pôde fazer na TV aberta, né? Ele fez a entrevista com o Reinaldo Azevedo, que foi também transmitido pela Band News, né? Tá certo? Pela TV brasileira, tá? Tá certo? Teve uma audiência estrondosa no YouTube, tá? Inclusive tem uma audiência 18 vezes maior que aquelas lives ridículas do Jair Bolsonaro, tá? Tá certo? E também já está dando entrevistas em vários jornais pelo mundo. Inclusive deu uma entrevista no canal RTP, que é um canal de Portugal, por exemplo, né? Tá certo? Porque já vai ganhando destaque muito grande, né? Principalmente porque ele acabou de superar uma injustiça muito grande sobre ele. Foi essa condenação tabajara sobre o triplex de Guarujá e sobre o sítio de Atibaia, né? Que agora fica revelado para o mundo inteiro, né, que quem era corrupto, quem era bandido, não era Lula, mas sim os agentes da Operação Lava Jato e agora o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Certo? Então o jogo se inverteu, tá? E o Lula agora ganha um nome cada vez mais forte, né, nas próximas eleições presidenciais. Né? Certo? Bom, para mostrar de novo como foi desmoralizado de vez a Operação Lava Jato. Né? Tá certo? Que pode até ainda manter lá um grupo lá de apoiadores, tá certo? Mas agora no cenário oficial do Brasil e do mundo, ela já não tem mais aquela aura de santidade. Mas essa questão do retorno de Lula ao cenário político é um assunto que ainda vamos abordar em vídeos futuros, tá certo? Principalmente porque porque ainda tem muita coisa ainda para rolar nessa história, tá certo? E ainda devemos ficar atentos, não vai aparecer mais nenhuma trapaça jurídica, né, procurando tentar impedir a candidatura de Lula nas próximas eleições presidenciais. Tá? Então, na verdade, esse vídeo de hoje, a gente quer dar mais atenção, na verdade, a um outro erro que foi cometido pelo mesmo judiciário, tá, que foi contra Marisa Letícia, tá,
que é a falecida esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que foi também igualmente perseguida pela Lava Jato simplesmente por ser esposa de Lula, né? Porque aí a inclusão da acusação sobre ela na Operação Lava Jato, tá? É também que já a acusação do triplex de Guarujá já era uma acusação tabajara, porque já tinha documento mostrando que o triplex de Guarujá na verdade nunca saiu da mão da OAS, né? Mas ainda fica mais ridículo o caso da Marisa Letícia, porque eles acusavam dela porque ela tinha pagado prestações iniciais do financiamento, né, de um apartamento no mesmo prédio, que não é o triplex de Guarujá, é um outro apartamento, né? Mas na acusação da Lava Jato eles misturam tudo, tá? Porque eles querem confundir o público, para achar que é tudo a mesma coisa, né? Tá bom? Tá certo? Que foram prestações iniciais que Dona Marisa pagou para um outro apartamento, tá? No qual ela desistiu da compra e estava na justiça para conseguir pegar de volta essas prestações que ela tinha pagado, né? Tá certo? Então, né, é em cima desse ponto ridículo da acusação que a Lava Jato fazia a perseguição também sobre Marisa Letícia, né? Que é uma perseguição que eles faziam na verdade geral sobre toda a família do ex-presidente Lula, né? Então vocês tinham aquelas buscas e apreensões que eles faziam lá para exibicionismo na frente das câmeras, tá? Mas que não saía de uma investigação de verdade, tá? Porque eles não descobriram nada, tá? Tá bom? Mas era só para fazer a exibição nas câmeras, para fazer aquela propaganda de aparência de culpa, né, sobre o Lula e sobre Marisa Letícia, né? Onde ela teve que testemunhar, por exemplo, o abuso da Operação Tecido, além de revirar a casa inteira, claro, né? Tá bom? Para demonstrar lá, né, força, né? Eles também apreendiam, né, itens que pertenciam ao neto do Lula e ao neto da Marisa, né? Tá certo? Era uma criança, né? Mas mesmo assim eles confiscavam e demoravam para devolver, né, o pertence de uma criança, né? Tá certo? Para você ver como que é o nível do abuso que era cometido pela Lava Jato, né? Tá certo? E no caso da perseguição Marisa Letícia, essa perseguição atinge seu ápice, né, no momento que a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, né, vazam para o público, né, grampos com conversas pessoais da Marisa Letícia com seus filhos, né? Tá certo? Que é um vazamento abusivo, porque dentro dessas conversas era apenas um desabafo que a Marisa Letícia estava fazendo com seus filhos, tá? Reclamando lá do baixo nível, né, dos xingamentos lá dos manifestantes coxinhas, né, contra Dilma Rousseff, contra Lula e algumas delas contra ela também, né? Tá certo? E como se é uma conversa pessoal, é claro que ela vai xingar lá essas pessoas também, né? A conversa pessoal, tá lá, uma conversa privada com os filhos, né? Tá bom, tá certo? Mas dentro dessa conversa não tem nada de criminoso, tá? Não tem nada que está ali do suposto objeto de investigação da Lava Jato. Eu falei antes, a Lava Jato não investigava nada, ela só criava narrativa de culpa, né? Tá certo? Mas não tinha nada a ver com o objeto da investigação, tá? Tá certo? Então é um vazamento criminoso, né? Tá certo? Que é muito diferente, por exemplo, dos vazamentos que aconteceram, por exemplo, da conversa da Vaza Jato, porque no caso das conversas da Vaza Jato, né, que falamos lá no início do vídeo, né? Tá certo? Lá são conversas de procuradores combinando cometer crimes em seu ambiente de trabalho, tá? Então não tem nada de conversa pessoal, tá? São conversas que eles combinam crimes, então logo é de interesse público. Essa sim de interesse público, tá? Agora, não é o caso das conversas pessoais da Marisa Letícia, que não tem nada de criminoso, não tem nada ali falando de crime da Petrobras, confessando o crime da Petrobras, não tem nada lá confessando um crime, né, do triplex de Guarujá, não tem nada lá dentro confessando um crime do sítio de Atibaia, né? Mas mesmo assim lá vai lá o Sérgio Moro e vaza falando que é de interesse público, né? Tá certo? Bom, então é disso então que surge então esse abuso extremo contra a Marisa Letícia, que com certeza causou estresse, né, à sua saúde, né? Certo? Tá bom? E acaba levando posteriormente, né, a morte de Marisa Letícia por uma crise de AVC, tá? Uma doença que tem como um dos seus principais fatores agravantes da doença o estresse, tá certo? Bom, que com certeza aumentou muito sobre Marisa Letícia por essa ação abusiva e desnecessária da Lava Jato, tá?
Então é por isso que podemos afirmar com todas as palavras que sim, a Lava Jato é a principal responsável pela morte de Marisa Letícia. Tá certo? E foi um desrespeito também da Operação Lava Jato que continua acontecendo contra ela mesmo depois de sua morte. Tá? Porque depois você tem lá, por exemplo, o Sérgio Moro, né? Que ainda era juiz na época, né? Que ele decide então pela extinguibilidade da punibilidade, né? Então, decide pela extinção da punibilidade de Marisa Letícia, que é óbvio, porque ela está morta, não pode ser mais punida, não pode ser punida mesmo que fosse culpada, tá? Mas se recusa a decretar a absolvição dela, tá certo? Bom, isso causa uma certa revolta no ambiente jurídico, tá? Porque você tem a questão básica da presunção da inocência, tá? Então a pessoa morreu, tá? Antes de terminar o julgamento, sem ter qualquer tipo de prova da culpa dela, né? Tá certo? Então, pela questão da presunção da inocência, claro que ela tem que ser declarada inocente, né? Ou pelo menos ser absolvida do julgamento, né? Tá certo? Mas não foi o que aconteceu na decisão do Sérgio Moro, né? Inclusive, isso foi até, como aponta vários especialistas, né? Que é apontado lá no Código Penal, o artigo 397, né? Inclusive aqui eu vou falar, ela dá alguns itens na qual o juiz é obrigado a decretar, né, a absolvição sumária, tá? Mas só vou passar do item 4, que é o que interessa aqui para o nosso caso, né? Falando aqui direto do item 4. Então, o artigo 397 do Código Penal, que fala que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando se verificar, né, como, né, o item 4, como extinta a punibilidade do agente, né? Ou seja, no caso da decisão do Moro, então, no momento que ele decreta, né, como a extinção da punibilidade de Marisa Letícia, também era para ele ter decretado junto a absolvição da Marisa Letícia. Está escrito na lei, tá certo? E isso que é completamente ignorado por Moro, tá? E é uma coisa tão escrita tão claramente na lei, tá, que os especialistas ficaram numa esperança vã, né, de que nas instâncias superiores essa decisão ia ser revertida, né? Bom, na verdade, uma esperança ingênua, né, porque eles esquecem que o judiciário brasileiro é essencialmente um judiciário plim-plim, né? Que é um judiciário que, na verdade, se importa mais, né, em puxar o saco da TV Globo, para ser elogiado pela TV Globo, né, do que seguir o que está escrito na lei e na Constituição, né? Tá certo? Então é dessa forma que segue-se, então, lá no TRF4, né, tá certo? Que repete também a mesma decisão, né? Mas isso já era óbvio, porque, como já falamos em vídeos anteriores, está lá no TRF4 para revisar os casos da Lava Jato, né? Tá bom? Os embargadores corruptos que recebem super salário e já fazem joguinho combinado para repetir ou fazer pequenas mudanças das decisões lá do Sérgio Moro, né? Onde você tem lá o relator também desse caso, que foi o Gebran Neto, né, que é o amiguinho do Moro, né, já tem até livro lá com dedicatória carinhosa ao Moro, né, certo? Onde, né, tá certo? Ele afirma que, né, não vai dar a absolvição sumária de Marisa Letícia, né, tá bom? Porque a absolvição sumária, a diferença entre absolvição sumária e extinção de punibilidade é irrelevante, né? É uma coisa tão pequenininha, né, que não precisa dessa absolvição, não, né? Tá certo? Bom, tá certo? Que fala do ponto de vista material, né? Certo? Que é uma coisa até, né, mostra a cara de Paulo Gebran Neto, né? Porque se é tão irrelevante, então por que simplesmente não dá absolvição como está escrito na lei, né? Na verdade, por ele tomar decisão, ele está tomando uma decisão, né, contra a lei, né? Logo, não é irrelevante para ele ter ido contra a lei, contra o Código Penal, né? Tá certo? E não é irrelevante porque é do interesse do Gebran Neto, interesse dos desembargadores da TRF4, interesse do Sérgio Moro, interesse da Lava Jato, né, manter em alta aquela narrativa de aparência de culpa contra Lula, né, para manter Lula fora das eleições, né, tá certo? E também tentar impedir o Lula de ser candidato em futuras eleições, né? Então, para Gebran Neto não tinha nada de relevante nessa questão, tá? E é toda a diferença do mundo, porque é para poder afirmar, né, que
poder afirmar de forma, né, da Marisa Letícia, na memória dela, após a morte dela, de que ela foi absolvida. É uma diferença muito grande, né? Tá certo? Mas é claro que para Gebra Neto, que mostra que para Gebra Neto também não tem nada de relevante nesse caso, né? Bom, isso se estendeu também, né, lá no STJ, tá? Bom, onde você tem lá que o ministro Félix Fischer, tá certo? Bom, do STJ também decide não decretar a absolvição de Marisa Letícia, né? Aí nesse caso, né, quando sai no noticiário, ele só dá uma declaração que não tem nada a ver com o caso, bem propriamente porque se ele tivesse que falar sobre o caso, ele seria obrigado a dar absolvição. Então, claro, está escrito na lei, né? Na verdade, ele só afirma que ele nem considerou essa ação, porque ele considerou que os advogados, né, da família Lula perderam o direito de representar, né, a Marisa Letícia porque ela está morta, né? Uma afirmação ridícula, porque se fosse isso, então como que as vítimas, né, de violência do Estado, né, tá bom? Você tem lá as pessoas que foram mortas por ação abusiva da polícia, por exemplo, né, pode ter lá advogado da família exigindo indenização, né? Tá certo? Então é uma afirmação, uma desculpa esfarrapada, querendo sair pela tangente, porque não quer falar sobre esse assunto, né? Bom, para fugir de ter que tomar uma decisão sobre o caso em si, né? Tá certo? E segue em frente, né? Chegamos depois então ao STF, né? Mas do STF, né, só tem lá uma informação que veio da coluna da Mônica Bergamo, né, que saiu também dos outros noticiários, né? Tá bom? Falando que o STF também negou o pedido de absolvição de Marisa Letícia, tá? Nesse caso, até onde eu pude procurar, ainda não saiu nenhuma justificativa de por que o STF também teria negado esse pedido de absolvição. Só está afirmando lá que foi uma decisão em um plenário virtual, tá? Certo? Então, todos os abusos foram cometidos contra Marisa Letícia, mesmo depois dela ter morrido, né? Tá certo? Tá bom? Que eu estou retomando aqui porque saiu agora a notícia mais recente, né, da Justiça de São Paulo, ou seja, por outro caminho, confirmando sim que Marisa Letícia desistiu da compra do apartamento, tá? Ao contrário, está escrito ali, não é o apartamento do Tripé de Guarujá, é outro apartamento, mas desistiu da compra daquele outro apartamento e está mandando restituir o valor para ela, né? Ela já tendo morta, com certeza vai para a família, tá? Mas é o que? Uma decisão confirmando a inocência de Marisa Letícia, tá? Tá certo? Então disso que vem então esse questionamento, né? Porque agora recentemente então o judiciário retificou o erro que eles cometeram contra a Lula, tá? Agora fica a questão, quando que eles vão retificar esse erro que eles cometeram contra Marisa Letícia, tá? Quando eles negaram a ela um direito que ela tinha mesmo depois que ela morreu, né? Bom, então nisso que surge a necessidade da gente continuar também fazendo pressão, tá? Para cobrar por justiça pelo nome também da Marisa Letícia, tá? Ou isso vai ficar sempre esquecido na cara de pau e hipocrisia do judiciário plim-plim do Brasil. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, tá? Tá certo? Então, sempre passando também aquela nossa mensagem final, que caso seja do interesse de vocês, tá? Vocês podem clicar no botão redondo que aparece aí do lado do vídeo, tá? No final desse vídeo, tá? Para fazer a inscrição, né, no canal, tá? E assim ter acesso, né, imediato às últimas informações aqui do nosso espaço. Então agradeço a atenção de todos vocês, nos veremos de novo na semana que vem.